Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que compreendamos esta palavra em sua plenitude. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos percorrendo nesses domingos o caminho pascal. A cada domingo, a luz de Cristo ressuscitado vai onde a gente não consegue, sem a luz do ressuscitado, entender o que Jesus disse e o que Jesus fez, o que aconteceu com ele. Concretamente, é muito difícil entender a traição de Judas, que hoje sai, abandona a igreja, abandona Jesus. É muito difícil entender isto e como Jesus continuou sua missão sem a luz do ressuscitado. Vamos lá, para que também nós alcancemos a graça de compreender esse mistério tão grande. No seu folheto, número 9, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Juntos, bem dispostos. Depois que Judas saiu do cenáculo, Disse Jesus: firma, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. continua. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Que nó dá na cabeça da gente, o Evangelho descreve
termina a última ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos, continua um tempo de conversa, de convivência, até chegar o momento em que Jesus vai para o Horto das Oliveiras, para esperar o momento em que ele será feito prisioneiro. E já enquanto tomavam a ceia, Jesus anunciou que a sua hora estava chegando e ele antecipa a sua hora. Ele diz que vai acontecer isso com ele amanhã, sexta-feira. E eles estão ao redor da mesa na quinta-feira à noite. Ele antecipa aquela morte, fazendo a oferta do seu corpo e do seu sangue. O que vai acontecer na sexta, ele antecipa na quinta, oferecendo o seu corpo como pão, alimento, o seu sangue como vinho, como bebida de vida eterna. Jesus realiza esse rito e ainda lava os pés e choca profundamente Judas. Judas diz: pronto, não dá mais para continuar seguindo esse camarada, não compensa. Os textos da igreja acerca desta situação de Judas sofreram ao longo desses 2000 anos muitas interpretações. Nos últimos 200 anos, muita coisa boa surgiu como interpretação do que aconteceu de verdade com Judas. Por que é que Judas sai? O Evangelho descreve que ele combinou entregar Jesus por 30 moedas de prata. É muito pouco vender Jesus só por 30 moedas. Aqui a questão não é nem tão o dinheiro. Aqui é mais profundo. Judas se sente profundamente traído nas suas expectativas, naquilo que ele aprendeu a escutar dos pais, da catequese. Graças a Deus nossa catequese está retomando e graças a Deus a gente tem visto os pais e mães virem com as crianças mais cedo para encontrar com as catequistas lá no salão e inclusive prepararem-se para depois virem com as crianças para a missa. Judas escutou seus pais, suas mães, sua mãe, seu pai, sua mãe, seus avós falarem da vinda de um Messias que iria trazer uma realidade nova para eles. Judas foi abordado um dia, há 3 anos atrás, por Jesus, que convidou-o a ser discípulo e ele topou. Acompanhou Jesus, hora outra fazendo uma crítica, mas acompanhou Jesus com aquele entusiasmo da catequese que ele recebeu dos pais. A expectativa de um Messias que iria acabar com o sofrimento do seu povo. E na medida que Jesus vai aproximando o momento da sua morte, da sua entrega, a tensão vai ficando ainda mais forte. E Judas começa a dizer: esse não é o Messias que eu fui catequizado que viria. Não combina. Porque já no Antigo Testamento, e muitas correntes teóricas, muitas correntes ideológicas no Antigo Testamento, pregava que a solução do mundo viria pela chegada de um Messias, e em várias etapas da história de Israel, se pintava um Messias diferente. Alguma época da história de Israel pensava que o Messias seria um chefe de exército, violento, firme, bruto,
que eliminaria o mal pela força das armas. Em algum outro momento da história de Israel se pintava, não, o Messias será um sacerdote, homem reservado para as coisas sagradas do templo. Outra corrente imaginava que o Messias seria um homem, um profeta, um pregador da palavra de Deus, que pregaria de tal forma que desmantelaria o esquema da mentira, daquilo que se opõe à palavra de Deus. E assim, muitos estilos, às vezes como um juiz, é idealizado a vinda do Messias como um juiz, que faria o julgamento exato, preciso. E assim o Antigo Testamento pinta e idealiza várias formas da solução das grandes angústias humanas. Jesus também se apresentou, chamou apóstolos, discípulos que o seguiu, e foi formando a consciência deles sobre quem ele é, o Messias, o Filho de Deus, que veio para realizar a vontade de Deus. E bem no momento em que Judas rompe com o que Jesus ensina, porque não tem coragem de romper com o que ele aprendeu, repito, tem gente que abandona a igreja porque recebeu um tipo de formação e não tem coragem de romper com ela. Passa a ter uma ideia da religião e da fé que diz, não, mas não está certo esse papa, não está certo esse bispo, não está certo esse padre. Rompe. Porque cimentou aqui uma forma de entender as coisas. Judas viveu esse conflito com Jesus. Saiu. E quando Judas sai, Jesus entra num assunto que parece um alienado. Fala de um agora. E fala de glória. O texto diz assim, depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Você pode imaginar duas coisas. Primeiro, que Jesus esperou Judas sair, porque tem gente que não merece ouvir o segredo mais íntimo de Jesus. Compensa não. Pérola aos porcos, coisas santas aos cães, não lanceis. Já tinha ensinado Jesus aos discípulos. Não deem pérola aos porcos. Não lanceis coisas santas aos cães. Não compensa. Essa é uma linha de interpretação. Jesus espera Judas sair para falar do agora dele e da glória. Uma outra linha de interpretação é que os estudiosos de Bíblia gostam de reforçar que para o evangelista João não gosta de apresentar Jesus como um líder triunfalista. Jesus ressuscitado não pode transformar o cristianismo num cristianismo, ou a igreja católica, ou as igrejas cristãs, numa igreja triunfalista, gloriosa, e a glória é nossa. Porque para João, a glória de Jesus ressuscitado não é outra que a glória de Jesus crucificado e morto. A glória do ressuscitado é a mesma glória do crucificado e do morto, sepultado, a mesma. E Jesus vai falar, que glória é essa? A glória dele. Vamos ver? Tomem comigo. Pronto, depois de falar do agora e da glória, ele fala com os discípulos, filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Que parece um pai, uma mãe, quando sente que está perto de partir, de morrer, chama os filhos e diz, filhos, está chegando a minha hora, eu quero dar para vocês um último recado. Hoje, infelizmente,
Nós não temos muita paciência para conviver com os doentes, infelizmente. E é uma pena que a gente perdeu a graça de ouvir o último recado de um pai e uma mãe antes de morrer. É uma pena. Ao mesmo tempo que a ciência deu para a gente avanços enormes, a ciência também tirou de nós uma oportunidade enorme de receber o último suspiro de amor de um pai e uma mãe. Não tirou? Geralmente, a proximidade da morte traz fadiga, inquietação, sofrimento. E o atalho é esse. Qual é a linguagem que a gente usa? Para não sofrer, médico, capota o velho, não é? Para não sofrer, aplica um remédio nele, porque é hora de morrer, desliga de uma vez. Parece uma caridade, mas é também um prejuízo que nós trazemos para nós. Não querendo conviver com a aflição de um pai e uma mãe, na iminente possibilidade de morte, um avô, avó, a gente capota com remédio e perde a oportunidade de escutar, de receber o sopro da sabedoria, que quantos idosos morrem desejando dizer um último: filhinhos, chega aqui. E Jesus faz isso. Vamos lá? Olha que coisa linda. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Nesse pouco tempo que me resta, quero dizer-lhes, quero dar a vocês a senha, não do cartão de crédito. Quero dar-lhes a senha da vida. Estou quase chorando aqui, porque nesse tempo de pandemia eu convivi com muitos dramas da Covid, que pegou muitos, aqui da paróquia, adoeceu, de uma hora para outra foi para a UTI, e quantos eu escutei, filhos aflitos, escutei, lá pelas tantas solta: padre, mas a preocupação mesmo é porque meu pai e minha mãe já está com tantos dias, vai morrer e ninguém tem acesso a nada, aos bens. E eu sempre escuto isso, como saber a senha do banco. Eu sempre recordo da senha que Jesus quer dar, que é muito mais do que o banco. Vamos lá? Olha a senha. Por pouco tempo ainda estou convosco. Versículo 34. Eu vos dou um novo mandamento. Um novo mandamento. Antes de partir, 33 anos tem Jesus, 3 anos caminhando com os apóstolos, já ensinou muita coisa, já realizou grandes coisas, mas eu vou inaugurar uma etapa nova na vida de vocês, com um mandamento novo. A vida de vocês vai ter um começo. Para mim é o fim, mas para vocês vai começar uma etapa nova, um novo mandamento, uma nova regra de vida, uma senha para como vocês continuarem não multiplicando pães para não precisar trabalhar, porque muitos queriam Jesus apenas para multiplicar pão, para não ter que trabalhar. Vou dar para vocês uma senha, um novo mandamento. Vamos ver? Bradem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Só quero cuidar um pouco da nossa pontuação. Eu vos dou um novo mandamento, 2 pontos. O novo mandamento é: amai-vos uns aos outros. Senha, amar. Depois de falar amai-vos, ele diz:
Amar como? Qual é a referência para o amar? A referência é o amor que nós recebemos dele. Como eu vos amei, amai-vos, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Você acha que o seu modo de amar é como o modo de Jesus amar? Jesus que falou para os apóstolos: se a vossa justiça não superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino. Aqui não é o mandamento de Moisés, que precisa ser superado. É novo o mandamento. E a novidade parte de onde? Amar como Jesus nos amou. O verbo está no passado. Por que está no passado? Porque ele vai morrer amanhã, sexta-feira, mas ele fala: amai-vos como eu vos amei, porque ele já, a vida que vai ser encerrada amanhã, ele já ofertou-a aqui. Tomou o pão, tomou o cálice, tomai e comei, isso é dado por vós. Tomai e bebei, isso é dado por vós, para uma aliança de vida eterna. O verbo está no passado porque ele já deu. Foi antecipada a oferta da cruz. Ele já deu esse amor. Mas existe uma pergunta que precisa ser repetida. O que é amar como Jesus ama? Nós vivemos uma crise enorme, do conceito o que é amar. Nós esvaziamos a palavra, o nome de Deus do seu conteúdo e esvaziamos as palavras do seu sentido original. Tem que perguntar se quando você usa a palavra amor, se ela está cheia do conteúdo que Jesus considera o que é o amor. Ou se quando você usa a palavra amor, está cheia do conteúdo que a cultura, que o cinema, que essas porcarias de música fala de amor. E amor é eros, é sexo, é violência. O que é amor para Jesus? Deixa-me trazer uns dados aqui. Ontem, um menino, adolescente, entrou num supermercado nos Estados Unidos. Vamos falar de lá, da violência de lá, para não caçar confusão com os dados da violência aqui. O menino entrou com uma arma, a câmera na arma de fogo, abriu a câmera na rede social dele e atirou em 13 e matou 10, ao vivo, como espetáculo, num canal das redes, em que mostra jogos, esses jogos interativos que a meninada sai matando e bombardeando todo mundo. Os netos nossos passam o tempo inteiro assistindo isso. Os filhos nossos, os meninos da catequese. O menino atirou em 13, matou 10. Esta semana, do dia 2 ao dia 8, numa plataforma dessas de cinema, essas séries violentas que tem nas grandes plataformas de entretenimento do mundo. Do dia 2 ao dia 8, se acumulou 102 milhões de horas em que o planeta paralisou. 102 milhões de horas o planeta assistindo uma das séries mais violentas do narcotráfico no México.
102 milhões de horas, eu não sei fazer conta, eu não fui bem alfabetizado. Eu até mandei para uns bons de conta para me ajudar a calcular o que significa. Eu perguntei, 102 milhões de horas dá quantos dias? 4.250.000 dias, paralisado na frente de uma tela, vendo violência. 102 milhões de horas dá 11.643 anos assistindo violência. Porque o produto, nós que falamos de amor, nós que pregamos o amor, nossa distração é assistir violência, joguinhos de videogame violentos, entretermos-nos os casais jovens. É o perfil do espectador, são os jovens casais. Nessas salas super confortadas nos apartamentos, com aquelas poltronas e almofadas, um bom tira-gosto, uma cerveja, mastigando e comendo e vendo violência. E rezando quando vai à igreja para ter paz no mundo. Vai ter amor? Vai não, minha gente. Nunca! Nunca! Não existe a menor possibilidade de alcançarmos o ideal do amor que nós falamos. Voltemos ao texto. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. O que é amar como Jesus? Nesta série que alcançou 11.640 anos de gente assistindo violência, a história que é de violência e de um pai de família matando muitos para proteger a família. Que é também importante isso, que justifica a violência, não é? Esse é o enredo. Eu não assisti, tá? Eu fui estudar e pesquisar, porque vi a manchete, num dos grandes sites de leitura que todos os dias eu me ocupo com estudar a realidade para pregar o evangelho para quem vive nesta realidade. Porque eu tenho que ajudar quem vive esta realidade a superá-la. Amar como Jesus é amar de um modo divino. É preciso descobrir um modo divino de ser gente para amar como Jesus. Os 2 próximos domingos, a gente vai preparar para ver Jesus subir ao céu e mandar o Espírito Santo que vai morar em nós. É só a partir da vinda do Espírito Santo em nós que vai gerar em nós um modo divino de amar. E quando você descobre um modo divino de amar, o que acontece? Você rompe com a cultura, rompe com o mundo. O mundo diz, vocês rapazes e moças, e mesmo os velhos e as velhas que andam meio desorientados nas paixões mundanas. Te amo, por isso você tem que ser meu, tem que ser minha, por isso te tenho. Não é a regra? Te amo, por isso te dou e você faz de mim o que você quiser. Pode usar-me como objeto. E nisto as mulheres são culturalmente muito violentadas nessa mentalidade. O mundo diz, te amo, e esse amor é fruto de um amor egocentrado, um amor narcísico, um amor infantil, um amor possessivo. Mas o que é esse amor do te amo que Jesus fala? Te amo, ame do jeito que eu te amo, do jeito que eu te amei. Talvez a sentença mais difícil que você jamais ouviu virá agora.
Te amo, por isso dou para você a minha vida, mas não para você ter o que você quiser, conquistar os bens e os prazeres que você deseja. Te amo, por isso dou-te minha vida para te dar para Deus. Essa semana eu fui atormentado, flagelado por essa avaliação. Eu me recordava das pessoas que eu amo e perguntava: as pessoas que eu digo que são caras a mim no afeto, no amor, eu tenho, por esse amor que eu dou a elas, eu tenho levado-as a Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. Só é amor na medida do amor de Jesus, se as pessoas que experimentam serem amadas por você estão cada vez mais próximas e em comunhão com Deus. Está claro? Está claro, igreja? Está fácil? Precisa de um processo de ruptura com os padrões, as convenções culturais, sociais aqui. Te amo, por isso esvazio-me de mim mesmo, para fazer tudo e garantir uma coisa: não sossegarei enquanto não estabelecer a plena comunhão sua com Deus. Esse é o amor. Uma salva de palmas para esse amor, minha gente. Brada, igreja. Esse é o primado do novo mandamento. O seu amor só presta se conduz a pessoa amada por você para Deus. O seu amor não tem que conduzir a pessoa amada para você, nem para ela mesma, para o umbigo dela, para ela manipular você e fazer o que quiser com você. O seu amor só é amor de Jesus se conduz as pessoas amadas por você à comunhão plena com Deus, ao ponto de o seu amor fazer o que o amor de Jesus faz em nós, regenerar em nós a imagem e a semelhança de Deus, a identidade original de filhas e filhos do Pai. Você conhece esse amor de Jesus? Você experimenta esse amor? Quando você escuta a palavra de Deus, reza na sua prática de oração, quando você recebe a Eucaristia e sente Jesus, alimento seu, você experimenta Jesus te colocar regenerado diante do Pai, como um filho, uma filha, que escuta o divino Pai eterno olhar no fundo dos seus olhos e chamar você de filhinha, filhinho. Agora não é pouco tempo que eu fico com você, agora é eternamente. Nós poderíamos ficar aqui anos e anos meditando isto. Amai-vos, olhe para a cruz, amai-vos como eu, significa nem eu, nem o outro é o critério. Amai-vos como eu, significa partir de Jesus, experimentar o amor de Jesus, experimentar a graça de ser conduzido à plena comunhão com o Pai.
E depois de entrar na plena comunhão com o Pai, aí você mesmo transborda em amor, experimenta o amor do Pai, o amor do Divino Espírito Santo que nós vamos celebrar nos próximos domingos. Esse amor experimentado, esse amor que te encharca, que te nutre, que te embriaga. Você abre o coração e oferece esse amor. Com o mesmo amor com que Cristo te amou, você ama o seu próximo e dá ao seu próximo a graça de experimentar o amor de Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Num tempo de profunda intimidade. Primeiro, antes de pedir a Jesus a graça de sair daqui amando como Ele amou, peça de Jesus a graça de você experimentar, de você sentir esse amor, de você conhecer esse amor. Peça de Jesus a graça de você mergulhar nesse amor com que Ele te amou. Não saia daqui sentindo-se obrigado a amar, mas saia daqui transbordando o amor, não como regra, não como norma, não como peso, mas graça que transborda. Vá se lembrando das pessoas com quem você tem convivido e não tem dado conta de, mesmo amando-as, não tem dado conta de levá-las a Deus, para Deus, e peça a Jesus que eu experimente o amor do Senhor, um amor que me põe em comunhão com Deus. Vá rezando. Abra seu coração, incline a cabeça, feche os olhos. Peça a graça de experimentar esse amor e de transbordar nesse amor. E pergunto no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Ama como Jesus amou. Sonha como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E eu chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E eu chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Vamos cantar, amar. Amar como Jesus amou. sonhar. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus. Pensar como Jesus pensou. Viver. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus. Sorrir como Jesus sorria. Canta, igreja. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. De pé, sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria.
E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais